O que Donald Trump certa vez descartou como um assunto chato, o caso Jeffrey Epstein, ressurgiu das sombras para assombrar sua própria família. Por anos, Melania Trump tem sido um enigma, uma figura envolta em um silêncio quase sepulcral. Mas agora, conexões impactantes emergem entre ela, Jeffrey Epstein, e um mundo da moda mergulhado em segredos inconfessáveis, ameaçando desvendar uma verdade que poderia estilhaçar a fachada da Casa Branca. A sombra do mistério paira sobre a morte de Ivana Trump, ex-esposa de Donald, que faleceu após uma queda de escada. Um eco arrepiante de uma antiga fantasia expressa pelo próprio Trump. Uma nota vazada, a inescrutável primeira-dama e um advogado que sabia demais. Desaparecido pouco antes de documentos selados virem à tona. Melania estaria escondendo algo ou teria sido parte de tudo isso desde o início? O silêncio ameaçador de Melania. Por anos, Melania Trump foi chamada de muitas maneiras. Misteriosa, elegante, fria, distante. Mas quase nunca perigosa. No entanto, por trás dessa fachada impecável, esconde-se um silêncio cada vez mais difícil de ignorar. Enquanto escândalo após escândalo engolia seu marido, ela permaneceu calada, ausente dos tribunais, recusando-se a responder perguntas. Agora, revelações explosivas sugerem que ela pode não ter sido apenas uma espectadora na teia de Jeffrey Epstein, mas algo muito mais íntimo. Uma história mais sombria? A história de seu relacionamento com Donald Trump poderia ser muito mais sombria do que qualquer um imaginava? Melania Trump era uma das meninas de Epstein? E se sim, por que ninguém disse nada até agora? O autor Michael Wolff, que escreveu extensivamente sobre a família Trump, desenterrou recentemente uma alegação que deveria ter causado um alvoroço em todos os meios de comunicação do país, mas de alguma forma não o fez. Segundo Wolff, Melania foi apresentada a Donald Trump por um agente de modelos intimamente ligado a Jeffrey Epstein. Não uma conexão social vaga, não um nome casual, mas uma introdução direta. Wolff afirma que envolveu tanto Epstein quanto Trump, operando através dos mesmos canais de recrutamento na indústria da moda, mas a história se torna ainda mais perturbadora. Em particular, Epstein supostamente se gabava de que a primeira vez que Trump dormiu com Melania foi em seu avião, a mesma aeronave conhecida pelos iniciados como o Lolita Express. Duas versões, uma verdade oculta. Em suas memórias e em entrevistas cuidadosamente selecionadas, Melania repetiu uma história completamente diferente, que conheceu Donald em uma festa da Semana de Moda em 1998, que ela se fez de difícil e que ele foi charmoso e profissional. Mas esta versão não menciona Epstein, não menciona nenhum agente de modelos e certamente não menciona o infame jato. Então, quem está mentindo? Wolff, conhecido por cutucar feridas, ou Melania, que tem todas as razões para reescrever seu passado? E se esta versão dos eventos for falsa, o que mais ela está escondendo? Acontece que Epstein e Trump não eram apenas conhecidos casuais. Eles faziam parte do mesmo mundo. Um mundo construído sobre festas de elite, acesso a mulheres jovens e uma rede compartilhada de amigos poderosos que operavam acima da lei. No início dos anos 2000, Trump lançou a Trump Model Management, uma agência de modelos que rapidamente ganhou a reputação de usar práticas de visto questionáveis para trazer modelos menores de 18 anos do leste europeu. A agência prometia glamour, mas nos bastidores, várias garotas disseram mais tarde aos repórteres que viviam em apartamentos lotados, trabalhavam longas horas por pouco dinheiro e eram oferecidas a homens ricos em festas que não entendiam. Uma estratégia familiar. Parece familiar? Epstein usou quase exatamente a mesma estratégia. Seu parceiro, Jean-Luc Brunel, dirigia a MC2 Model Management, uma agência acusada de traficar meninas menores de idade da Europa para a órbita de Epstein em Nova York, Flórida e nas Ilhas Virgens. As acusações eram quase idênticas.
Os métodos eram quase idênticos, e tanto Trump quanto Epstein estavam ligados aos mesmos círculos de modelos, os mesmos nomes, os mesmos eventos. De fato, o mundo da moda era o local de caça preferido de Epstein. De lá vinham as garotas, e de lá veio Melania também. Melania, menina Epstein ou sobrevivente silenciosa? Isso nos leva a uma das teorias mais perturbadoras que flutuam logo abaixo da superfície. Que Melania Trump pode ter sido uma das meninas Epstein. Agora, para ser claro, não há provas de que ela tenha sido maltratada ou vitimada da mesma forma que muitas das sobreviventes de Epstein. Mas esse não é o ponto da teoria. O ponto é que ela pode ter entrado nos Estados Unidos e na vida de Trump através dos mesmos canais exatos que Epstein usou para povoar seu mundo. Que ela não estava apenas perto do círculo. Ela pode ter passado por ele, e é aqui que tudo se torna mais sombrio. Alguns teóricos da conspiração não veem Melania como vítima ou cúmplice. Eles a veem como algo completamente diferente. Uma figura de transição, alguém que começou no mesmo canal, viu o que estava acontecendo e saiu ao se alinhar com Trump. Seu casamento não foi baseado no amor ou na parceria, mas na proteção. A teoria sustenta que Melania viu para onde o sistema estava indo e encontrou uma maneira de sobreviver. Ela escapou, e o preço dessa fuga foi o silêncio. Se Melania Trump foi, mesmo que brevemente e sem saber, parte desse mundo sombrio, então falar demais poderia desencadear uma tempestade que varreria toda a história. O que tudo isso significa? Uma mulher cujo passado não se encaixa, cuja história continua mudando, que foi introduzida na vida de Trump através de canais suspeitos por pessoas profundamente conectadas com uma das empresas criminosas mais obscuras da história moderna. Quem é Melania Trump? Do que ela está fugindo? E por quanto tempo ela conseguirá manter esse silêncio antes que a verdade comece a se derramar? O sistema e a rede. Trump e Epstein. Seja qual for a verdadeira história de origem de Melania, esta não é apenas a história de uma mulher. Isso é um sistema, uma rede. E no centro dessa rede estavam dois homens que se conheciam muito bem para descartar tudo como uma simples coincidência. Trump e Epstein não eram apenas caras ricos na mesma órbita. Eles compartilhavam aviões, compartilhavam segredos, e, segundo uma nota recém-vazada, poderiam ter compartilhado algo ainda mais sombrio. A nota em questão apareceu há poucos dias, descoberta pelo Wall Street Journal. Supostamente escrita por Donald Trump para Jeffrey Epstein como felicitação de aniversário, ela contém um rascunho de uma mulher nua e uma frase enigmática: "Maravilhoso segredo". Trump a classificou como falsa e iniciou um processo de difamação de 10 bilhões de dólares contra a empresa-mãe do jornal. Mas o momento não poderia ser mais alarmante, porque esta nota, se for real, poderia ser a primeira prova tangível que liga Trump ao círculo íntimo de Epstein de uma forma que vai além da amizade, além da fofoca, e entra em algo muito mais incriminatório. Esta é uma recente revelação e pode abrir as comportas. Qual era o segredo e por que ele precisaria ser escondido em primeiro lugar? A negativa de Trump e a conexão no passado. Trump passou anos tentando minimizar seu relacionamento com Jeffrey Epstein. Em declarações públicas, agora ele diz que os dois tiveram uma briga, alegando que Epstein roubou um funcionário do spa de Mar-a-Lago e foi expulso como resultado. Mas isso convenientemente ignora as 2 décadas anteriores, quando eles eram vistos juntos constantemente. Desde o final da década de 1980 até o início dos anos 2000, Trump e Epstein frequentaram as mesmas festas privadas, foram fotografados juntos em eventos da alta sociedade e foram vistos socializando em Mar-a-Lago em várias ocasiões. Em 1993, Epstein foi até filmado no casamento de Trump com Marla Maples, não como um convidado distante, mas como alguém próximo o suficiente para sussurrar com ele.
Naquele mesmo ano, Trump supostamente disse a Epstein em uma conversa privada que estava em pânico com a gravidez de Marla. Epstein, sempre o confidente, o aconselhou a negar. Essa história por si só, se for verdadeira, confirma o quão próximos eles eram. Não se compartilha esses pensamentos com alguém que mal se conhece. E se Trump confiava a Epstein segredos pessoais sobre seus casamentos, o que mais ele compartilhou? A acusação de Katie Johnson. Em 2016, uma mulher chamada Katie Johnson entrou com uma ação em um tribunal federal de Nova York, alegando que Donald Trump e Jeffrey Epstein se aproveitaram dela quando ela tinha apenas 13 anos. De acordo com sua equipe jurídica, o crime ocorreu em 1994, durante uma série de festas organizadas por Epstein, onde supostamente meninas eram maltratadas por homens ricos e bem relacionados. A ação descrevia um tratamento horrível e incluía datas, locais e nomes de testemunhas específicas. Katie Johnson disse que lhe haviam prometido oportunidades de modelagem em Nova York, mas que acabou presa na mansão de Epstein. O que tornou essa ação notável não foi apenas a natureza das acusações, foi o contexto político. Naquela época, Trump era o candidato republicano à presidência. A ação recebeu cobertura mínima da grande mídia. Semanas antes das eleições, Johnson abandonou abruptamente o caso, dizendo que havia recebido ameaças e temia por sua vida. Nenhuma acusação foi apresentada, mas deixou perguntas sem resposta. O que aconteceu com Katie Johnson? E se suas alegações fossem mesmo parcialmente verdadeiras, quantas outras poderiam haver? Isto nos leva à infraestrutura mais profunda por trás da rede Epstein. A parte que a maioria das pessoas ainda não entende. Epstein não trabalhava sozinho. Ele se baseava em uma rede global de agências de modelos, recrutadores e olheiros para conseguir as jovens que explorava. Muitas dessas garotas vinham de ambientes pobres na Europa Oriental, América do Sul e partes da Ásia. Diziam-lhes que trabalhariam na moda, na mídia ou em clubes de elite. Elas chegavam com vistos temporários e inglês limitado, completamente dependentes dos manipuladores que lhes prometiam o sucesso. Na realidade, muitas delas foram vítimas de tráfico, coagidas e presas. Um dos aliados mais poderosos de Epstein nesta operação foi Jean-Luc Brunel, o agente de modelos francês que cofundou a MC2 Model Management. Brunel foi acusado por várias mulheres de crimes semelhantes e acreditava-se que ele havia conseguido garotas para Epstein. Ele foi preso em 2020 e mais tarde morreu em uma cela de prisão francesa em circunstâncias suspeitas, embora o tribunal tenha oficialmente determinado que ele tirou a própria vida. A operação semelhante de Trump Model Management. Menos pessoas percebem que Donald Trump dirigiu uma operação muito semelhante à de Epstein. Sua agência, a Trump Model Management, trazia modelos com o que eram chamados de vistos H-1B e O-1, permissões especiais concedidas a trabalhadores estrangeiros com habilidades extraordinárias. Esses vistos eram frequentemente usados sob alegações duvidosas. Foi relatado que algumas modelos trabalhavam sem a documentação adequada, viviam em acomodações superlotadas e eram pagas muito abaixo dos padrões da indústria. A agência de Trump foi acusada de manipular brechas legais para explorar jovens mulheres com o máximo lucro. Tudo isso enquanto lhes ofereciam a promessa de avanço profissional em troca de seu silêncio. O enigma da Visa Einstein de Melania. Agora considere isto. Melania Trump chegou aos Estados Unidos em 1996. Ela era uma modelo eslovena com pouca educação formal e sem grande reconhecimento internacional. No entanto, ela recebeu um visto Einstein em 2001, uma categoria de imigração geralmente reservada para ganhadores do Prêmio Nobel, atletas olímpicos ou acadêmicos de renome internacional. O nome completo do visto é EB1, e embora seja possível que modelos de moda se qualifiquem, é extremamente raro e geralmente exige ampla cobertura da imprensa, prêmios e influência na indústria.
Melania não preenchia nenhum desses critérios na época. Então, como ela o obteve? Alguns especialistas em imigração sugerem que ela pode ter sido impulsionada por alguém com influência política. Outros dizem que pode ter sido uma exceção especial devido à sua proximidade com Trump. Mas os teóricos da conspiração propõem uma terceira possibilidade, que ela fazia parte do mesmo funil de modelos estrangeiras que Epstein e Brunel estavam usando, e que seu visto não se tratava de uma habilidade excepcional, mas de um cumprimento silencioso, o que levanta a seguinte questão: Melania era apenas uma das muitas garotas entregues pelo sistema? Nomes de Mar-a-Lago na lista de Maxwell. Ghislaine Maxwell, atualmente cumprindo uma pena de 20 anos por seu papel na rede criminosa de Epstein, supostamente se reuniu com funcionários do Departamento de Justiça no início deste mês. Nessa reunião, segundo vazamentos, ela ofereceu informações detalhadas sobre quase 100 indivíduos conectados à rede social e financeira de Epstein. Entre os nomes estavam políticos, celebridades e líderes empresariais. Mas, o que é ainda mais intrigante, fontes internas afirmam que ela entregou notas sobre o lado operacional da rede: os caçadores de talentos, os recrutadores, as agências de modelos e o pessoal doméstico que ajudava a gerenciar o fluxo. Agora, rumores sugerem que nomes conectados a Mar-a-Lago poderiam ter sido incluídos. Uma fonte disse que o DOJ está revisando possíveis ligações entre a Trump Model Management e a rede internacional de recrutadores que Maxwell um dia coordenou. Se esses registros existirem e se o nome de Melania aparecer neles, mesmo que perifericamente, as implicações seriam surpreendentes. Não significaria que ela era culpada de qualquer crime, mas sim que ela estava dentro do sistema e nunca disse uma palavra. O perigo do silêncio. Esse é o verdadeiro perigo nesta história. Não a possibilidade de Melania Trump ser uma vítima, nem mesmo a possibilidade de ela estar mais envolvida do que deixou transparecer. O verdadeiro perigo é o silêncio, porque o silêncio é o que protegeu Epstein por décadas. O silêncio é o que permitiu que Trump se distanciasse das pessoas que ele um dia chamou de amigos. O silêncio é o que permite que as vítimas desapareçam sem justiça. E agora, justamente quando a investigação atinge sua fase mais sensível, esses mesmos padrões estão se repetindo. A nota com o maravilhoso segredo é descartada como uma farsa. O caso Kate Johnson permanece enterrado. O rastro do visto de modelagem esfriou e Melania ainda não falou. Então pergunte-se: quem se beneficia de todo esse silêncio? E o que exatamente ainda está sendo protegido? Quando Ivana Trump morreu em julho de 2022, a maioria dos meios de comunicação tratou o ocorrido como um acidente triste, mas simples. Ela foi encontrada ao pé da escada em sua casa, na Upper East Side, inconsciente e inerte. O legista determinou sua morte como acidental, citando lesões por impacto contuso no tronco causadas pela queda. Mas quase imediatamente começaram a surgir perguntas, levantadas por algo dito anos antes por alguém que a conhecia melhor: Donald Trump. Segundo o jornalista Michael Wolff, Trump uma vez brincou com Jeffrey Epstein sobre empurrar Ivana escada abaixo. Essa não foi uma frase tirada do contexto. Foi parte de uma conversa mais longa sobre Trump se sentir preso em seu relacionamento e se perguntar em voz alta se ele poderia sair empurrando-a por um lance de escadas. Na época, foi descartado como mais um exagero de Trump. Mas então, quase 30 anos depois, foi exatamente assim que ela faleceu. Então, foi uma horrível coincidência ou algo muito pior? Não havia câmeras de vigilância na escadaria, e não houve uma autópsia que sugerisse algo além de um acidente. Mas a linguagem que Trump usou anos antes, o nível de detalhe que ele incluiu naquela fantasia improvisada, agora parece um plano. Mesmo que se aceite o parecer oficial,
É difícil se livrar da imagem de um homem descrevendo em termos vívidos o método preciso pelo qual sua ex-esposa morreria mais tarde, especialmente quando esse mesmo homem teve um longo relacionamento com Epstein. O mistério da morte de Roy Black. Uma pessoa conhecida por lidar com problemas discretamente e com uma rede de facilitadores capazes de fazer as coisas desaparecerem. Se isso não fosse assustador o suficiente, outra figura ligada tanto a Trump quanto a Epstein faleceu em circunstâncias igualmente suspeitas há apenas algumas semanas. Roy Black. Para aqueles que não o conhecem, Roy Black foi um dos primeiros advogados de defesa de alto perfil de Epstein. Ele ajudou a garantir o primeiro acordo de barganha de Epstein em 2008. O que permitiu que Epstein evitasse acusações federais, apesar da esmagadora evidência dos crimes que cometeu. Mas o que muitas pessoas não sabem é que Roy Black também representou Donald Trump em vários assuntos legais ao longo dos anos. Segundo fontes internas, Black sabia exatamente quais clientes eram mencionados nos arquivos selados de Epstein e pode até ter ajudado a gerenciar algumas das consequências legais para aqueles na órbita de Epstein. Então, justo quando Ghislaine Maxwell supostamente se preparava para se reunir com o Departamento de Justiça para oferecer novos nomes e uma cooperação mais profunda, Roy Black perdeu a vida. Não houve indícios de crime. A causa oficial foi uma doença relacionada à idade, mas o momento, para dizer o mínimo, é inquietante. Por que agora? Porque justo antes de o Departamento de Justiça começar a reabrir linhas de investigação que estavam inativas por anos. Se Maxwell estava oferecendo nomes e se Roy Black sabia quem eram esses nomes, então sua súbita ausência deixa um vazio enorme no que poderia ter sido uma das revelações mais importantes de toda a investigação de Epstein. Então, o que é mais perigoso? Estar na lista ou saber quem mais está? O silêncio persistente de Melania. Isso nos leva de volta a Melania. Apesar de tudo isso, apesar do julgamento de Maxwell, apesar das controvérsias sobre os registros de voos, apesar das alegações ressurgidas e das notas vazadas, Melania permaneceu completamente em silêncio. Alguns analistas acreditam que seu silêncio pode ser legal, não pessoal. Existe a teoria de que Melania assinou vários acordos de confidencialidade quando se casou com Trump, incluindo cláusulas que cobrem informações às quais ela pode ter tido acesso relacionadas aos parceiros de negócios de Trump, incluindo Epstein. Esse tipo de acordo de confidencialidade não é incomum em casamentos de alto patrimônio, particularmente quando o casal opera em círculos política ou legalmente sensíveis. Mas outros pensam que seu silêncio é mais estratégico do que contratual. Se ela alguma vez esteve perto o suficiente de Epstein para testemunhar o que realmente aconteceu nos bastidores, então falar agora poderia expô-la a um escrutínio legal ou, pior ainda, a uma reação pública. E então, há a teoria mais sombria de todas, que Melania não fala porque nunca foi apenas uma testemunha. Por anos, houve rumores de gravações supostamente feitas por Epstein ou seus associados, mostrando homens de alto perfil participando de atos ilegais com garotas. Essas fitas, se existirem, nunca vieram a público, mas várias vítimas afirmaram que foram informadas de que estavam sendo filmadas. As propriedades de Epstein estavam repletas de equipamentos de vigilância, incluindo câmeras escondidas em quartos de hóspedes e áreas comuns. A própria Ghislaine Maxwell supostamente foi vista manuseando equipamentos de câmera na ilha e na casa de Nova York. E a crença entre certos investigadores federais há muito tempo é que toda a operação de Epstein funcionava como uma rede de chantagem, coletando provas sobre homens poderosos para obter influência ou proteção. Alguns dizem que Trump aparece nessas fitas. Isso não está confirmado, mas se fosse verdade poderia explicar muito. Poderia explicar por que Trump se distanciou de Epstein somente após a primeira prisão.
poderia explicar por que tantos dos contatos mais próximos de Epstein nunca foram processados, mesmo depois que provas condenatórias foram reveladas. E poderia explicar por que Melania, que estava perto o suficiente do mundo da moda para entender como esses sistemas funcionavam, se recusou a dizer qualquer coisa, porque dizer algo significaria admitir o quanto ela sabia. Obrigado por ler. Se você gostou desta análise, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Clique no próximo vídeo para mais conteúdo emocionante. Conteúdo emocionante. Conteúdo emocionante. Conteúdo